E aí, pessoal, tranquilidade total? Bom, meu nome é Letícia e atualmente eu moro aqui na Áustria, né? Eu faço um intercâmbio. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a planejarem um intercâmbio do zero, né? Eu vou fazer um passo a passo para quem está totalmente perdido e não sabe por onde começar. Então, se você quer saber mais dicas e para planejar o seu intercâmbio, é só continuar assistindo o vídeo. Pois bem, acho que a primeira coisa, né, que você tem que fazer quando você começar a planejar o seu intercâmbio é saber o porquê você quer fazer esse intercâmbio, né? É muito importante quando, em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, que a gente tenha um porquê, né, uma razão muito bem definida, porque isso vai ajudar muito no nosso processo quando a gente tiver vontade de desistir e a gente precisa de uma motivação. É muito importante quando a gente tem um motivo realmente plausível, né? Realmente importante para nós, né? E esse motivo tem que ser justamente importante para você, né? Porque você que vai trilhar todo o caminho, toda a jornada. Então, mesmo que as pessoas duvidem do seu motivo, do seu porquê, ele tem que ser importante para você. Então, a primeira coisa que você vai fazer no papel é escrever intercâmbio 2020, 2000, eu não sei quando você vai fazer esse intercâmbio, mas coloca projeto intercâmbio, por quê? O porquê eu quero fazer esse intercâmbio. E pode ser vários motivos, né? Por exemplo, você às vezes quer fazer um intercâmbio por causa do idioma. Então coloca lá no objetivo, intercâmbio, objetivo, aprender inglês, aprender francês, aprender alemão, aprender mandarim. Então você vai colocar na primeira linha, né, do seu planejamento o porquê você quer fazer esse intercâmbio. Ou, por exemplo, você quer fazer um intercâmbio porque você é apaixonado pela Europa e você quer aprender sobre a cultura europeia, ou você é apaixonado pela Ásia e você quer aprender sobre a cultura asiática. Ou, por exemplo, você quer ser promovido num trabalho e você precisa de uma habilidade específica. Então, você vai fazer, sei lá, um mestrado e para isso você tem que fazer um intercâmbio fora do país. Então, escreva o porquê você quer fazer esse intercâmbio. É muito importante, porque parece bobo, mas quando você tem um porquê, te ajuda muito no seu processo, né? Até para você determinar os outros fatores do intercâmbio. Então, primeiro passo, você vai escrever projeto intercâmbio, aí embaixo você vai colocar o seu objetivo, o seu porquê. Enfim, depois que você fizer isso, você definir muito bem o porquê você quer fazer esse intercâmbio, você vai começar a pesquisar os países, né? E juntamente, por exemplo, se você colocou, eu quero fazer o intercâmbio por causa do inglês. Então, eu vou procurar países que falam inglês para fazer o intercâmbio lá. Se você colocou, eu quero fazer o intercâmbio pois eu amo a cultura asiática. Então, você vai procurar países asiáticos para fazer o intercâmbio. Então, depois que você definiu o porquê, você vai começar a pesquisar os países que são um bom match com o seu porquê. Então, você vai começar a pesquisar os países e você vai pesquisar também a duração do seu intercâmbio, né? Eu quero fazer um intercâmbio de curto prazo, eu quero fazer um intercâmbio de longo prazo. A partir de você ter definido o porquê, os países, né, os possíveis países que você tem vontade de fazer intercâmbio e a duração, você já pode começar a pesquisar os tipos de vistos que você pode tirar para fazer o intercâmbio, porque normalmente, se você vai fazer um intercâmbio até de curta duração, você vai precisar de um visto, né? Então, é muito importante que depois que você definiu o seu porquê, o seu país e a duração do seu intercâmbio, você comece a pesquisar os tipos de vistos, né? Então, depende muito do seu objetivo, né? Por isso que é muito importante você... Parece uma coisa muito boba, mas você definiu por que você quer fazer esse intercâmbio. Então, por exemplo, você quer fazer intercâmbio porque você quer ter experiência profissional fora do Brasil. Então, você pode pegar, por exemplo, e além disso, você quer aprender inglês, né? Então, você pode pegar, por exemplo, um intercâmbio para a Irlanda de curta duração, entendeu? Então, você vai fazer isso, vai pesquisar o país e a duração e o tipo de visto, né? Aí, depois que você vê tudo isso, você vai começar a pesquisar as documentações, né? Referentes ao tipo de visto que você viu que é mais compatível à sua realidade. Então, por exemplo, para mim, o visto mais compatível para minha realidade quando eu estava no Brasil era o visto de au pair, por causa do preço e por causa da duração e por causa dos países também que eu coloquei na minha listinha.
Então, eu tive que ver as documentações que eu ia precisar para esse intercâmbio. Aí, quando eu vi na listinha, né, da documentação que eu ia precisar, por exemplo, de carteira de habilitação, eu ia precisar de passaporte, eu ia precisar de horas com crianças. Então, quando eu soube da documentação que eu ia precisar, eu já comecei a me organizar. Porque tem coisas, por exemplo, a carteira de motorista é algo que a gente não tira da noite pro dia, né? Principalmente no Brasil. Demora muito para você conseguir fazer essa documentação. Então, você sabendo mais ou menos os documentos que você vai precisar, às vezes, por exemplo, você precisa de um tipo de certificado de idioma. Também demora muito tempo para você conseguir essa documentação. Então, você já tendo mais ou menos conhecimento dos documentos que você vai precisar, vai ajudar muito no seu processo e no seu planejamento também, porque você já vai movimentando. Mesmo que você não tenha todo o dinheiro, né, do intercâmbio naquele momento, você já começando a organizar os documentos já é uma grande ajuda. Aí tudo bem, você fez tudo isso, você definiu o seu porquê, definiu o país, a duração, o tempo, o tipo de visto, né, que você vai tirar e a documentação, né, tendo tudo isso em mente, né, tudo isso muito bem pesquisado, você pode começar a procurar as escolas, né, se você vai fazer, ou a agência, né, porque tem alguns países que você pode tirar, por exemplo, visto de estudo e trabalho. Então, você pode procurar algumas agências ou escolas. Aí você vai começar a fazer uma cotação de mais ou menos o quanto que você vai gastar. Aí, depois que você pesquisar, né, as escolas e a agência, você pode começar a pesquisar também o valor médio de passagem aérea. Óbvio que varia, né? Por exemplo, às vezes você está planejando um intercâmbio para daqui a 3 anos ou 4 anos. Vai variar dependendo da realidade, mas é muito bom que você tenha noção mais ou menos de o tanto de dinheiro que você vai conseguir ter que guardar, na verdade, até a data do seu embarque. Então, você pode começar a pesquisar as escolas e a passagem aérea, né? Que é uma das coisas que levam muita parte do nosso dinheiro no processo de intercâmbio. Então, depois que você fez todo esse processo, você pode também ver o custo de vida do país, né? Que você vai fazer o intercâmbio e ver mais ou menos o tanto que você vai gastar. Porque dependendo do intercâmbio que você for fazer, você vai ter que gastar às vezes com alimentação, com transporte público. Então também é um quesito que você vai ter que colocar na balança quando estiver se organizando, né, financeiramente para o seu intercâmbio. Eu acho que no mais é isso que você tem que fazer e depois começar a guardar dinheiro e fazer o processo para o intercâmbio mesmo, né? Mas eu vou falar mais ou menos o que eu fiz no meu intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. Eu comecei o meu planejamento definindo o porquê eu queria fazer o intercâmbio fora do Brasil. O meu principal porquê era aprender inglês e viajar, né? Então, queria muito, muito, muito aprender inglês, ter inglês fluente e viajar fora do Brasil. Aí eu comecei a pesquisar os países, né, que eu poderia fazer isso. Aí eu encontrei Estados Unidos, Austrália, Irlanda e Holanda. Aí eu fiquei muito em dúvida, porque eu já estava pensando mais ou menos em fazer o visto de au pair, porque eu, né, nesse meio tempo eu comecei a pesquisar sobre vistos. Em fazer o au pair na Holanda, porque lá eles falam inglês também. Mas o inglês não é a primeira língua da Holanda. A primeira língua da Holanda é o holandês. Apesar de todo mundo lá, se você for pra Holanda, todo mundo lá fala inglês muito bem, né? As pessoas são fluentes e tudo mais. Eu acho que se você quer realmente aprender inglês, é muito importante que você vá para um país que tem inglês como um primeiro idioma. Então, partindo desse princípio, eu comecei a focar só em países que tinham inglês como primeiro idioma. Então, eu foquei muito nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido. Mas o Reino Unido e a Austrália, eles estavam muito distantes da minha realidade, porque eu não conseguiria juntar o dinheiro até o prazo, né, que eu tinha estabelecido na minha cabeça para fazer o au pair ou qualquer outro intercâmbio. Então eu falei, é melhor eu focar para os Estados Unidos, porque eu acho que em 2, 3 anos eu consigo o dinheiro suficiente para fazer o au pair lá. E foi isso que eu fiz. Eu peguei e defini o porquê, defini o país, né? Eu falei, eu foquei para os Estados Unidos e defini a duração que eu queria fazer pelo menos um intercâmbio de 1 ano lá. Aí eu vi o tipo de visto mais adequado para minha realidade. Naquele momento, o tipo de visto mais possível para minha realidade era o visto de au pair, porque eu não ganhava muito dinheiro. Eu era estagiária
de um órgão público em São Paulo, então eu tinha que fazer faculdade, então não tinha como eu pedir para os meus pais pagarem o intercâmbio todo, porque eles já me ajudavam, né, com a faculdade, ia ficar muito pesado. Então eu vi que o intercâmbio que estava mais adequado para minha realidade naquele momento era o intercâmbio de au pair. Aí o que que eu fiz? Eu acho que durante uns 2, 3 anos eu só guardei dinheiro para pagar a agência, né, de au pair, que era um valor alto para minha realidade. Então eu só guardei dinheiro, né, todo o meu dinheiro do salário e do estágio. Eu guardava praticamente o dinheiro todo para conseguir pagar a agência e eu comecei a organizar a documentação necessária, né? Então, nesse meio tempo, eu tirei a carteira de habilitação, tirei o passaporte e quando eu terminei a faculdade, eu tinha mais ou menos tudo meio que pronto. Então, eu tive mais ou menos um prazo de 3 anos, né, para organizar tudo, de 3 a 4 anos para organizar tudo, e durante esse prazo eu fui fazendo todo o processo, fui guardando dinheiro, organizando o documento, e depois eu consegui dar entrada no processo de intercâmbio e deu tudo certo. Então, mais ou menos é isso que vocês têm que fazer. E eu acho que tem que colocar muito na nossa cabeça que intercâmbio, apesar de parecer um sonho distante, não é distante, só é algo que você tem que planejar muito bem, né? Por exemplo, se eu quisesse muito, fosse o sonho da minha vida ir pra Austrália ou pra Irlanda, seria possível, só que eu teria que gastar muito mais tempo pra fazer realizar esse sonho, porque são programas mais caros, né? Então, em vez de eu gastar, sei lá, 3 a 4 anos, talvez demorasse, sei lá, 6 anos, 7 anos, ou talvez eu teria que trabalhar mais, né? Ter um segundo emprego para conseguir bancar o intercâmbio para outro país. Mas é possível, só basta você ter um planejamento muito bem estruturado e ter foco, né? Se é isso que você realmente quer, se é seu sonho, você tem que correr atrás, né? Mesmo que várias pessoas falam, ah, é muito caro, ah, é muito difícil, ah, não é todo mundo que consegue. Sim, você pode, só que você tem que fazer um planejamento e focar, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tava na faculdade, muitas das minhas amigas gastavam com roupa, às vezes gastavam pra sair, e todo o meu dinheiro, gente, parecia uma mendiga. Todo o meu dinheiro eu guardava pro intercâmbio de au pair, que era o meu sonho, entendeu? E todo o tempo livre que eu tinha, eu usava para estudar inglês, enfim, usava para fazer trabalho voluntário, para conseguir as horas com crianças. Então você precisa ter muito bem um foco, né, do que você realmente quer e trabalhar para isso, entendeu? Porque hoje em dia com a internet tem tantas oportunidades e o tempo, né, é o nosso bem mais precioso. Se a gente deixa passar, deixa pra lá, às vezes a gente perde a oportunidade, né? Por exemplo, ao pair tem limite de idade. Às vezes a gente deixa pra lá, perde uma oportunidade dessa porque a gente acha às vezes que não é possível, que a gente não vai conseguir. E sim, é possível, só que você tem que ter um planejamento e tem que ter foco, muito foco naquilo que você quer. Então, eu espero que eu consiga ajudar, né, muitas pessoas que têm um sonho, né, de fazer um intercâmbio, de morar fora do Brasil. E que essas pessoas se sintam motivadas, né, com a minha história, sabe? Meus pais não eram ricos, eu não venho de família rica, pelo contrário. Eu tive que trabalhar muito para conseguir realizar esse sonho de morar fora do Brasil, nos Estados Unidos. E eu consegui, entendeu? Então, acho que se eu conseguir, muitas pessoas também podem conseguir. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. E se você gostou do vídeo, dá um like, né? Me sigam nas redes sociais. Comentem aqui embaixo se vocês querem saber mais informações sobre esse mundo de intercâmbio. Eu sou muito fã, acho que desde quando eu tinha, sei lá, 15, 13 anos, eu sempre estava pesquisando sobre intercâmbio, sobre morar fora do Brasil. E o objetivo desse canal é justamente esse, né? Criar uma comunidade e ajudar mais pessoas que consigam realizar os sonhos, né? De morar fora do Brasil, de viajar, explorar. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, é só curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau!